Sim. Desculpa, porque com a internet aqui também, a internet deu uma falhada aqui onde eu estou. Então, né, o meu nome é Massamangati, né, dentro do meu povo, Apurinã. Eu sou da terra indígena Camicuã, no sul do Amazonas, de Boca do Acre, Amazonas. Meu nome em português é Wisley Barroso da Silva, Apurinã, né? E eu, né, sou formado em gestão ambiental pela UFAC e em biologia pela Uninorte do Acre, né? E atualmente eu estou em Brasília, né, fazendo mestrado em antropologia social na Universidade de Brasília, a UNB. Para mim é um privilégio, né, uma honra estar aqui. Essa reunião da gente se encontro, né, seja bem produtivo, né, bastante dinâmico, né, porque aqui estamos entre parentes, né, e troca de experiência sempre é bom, sempre é bem-vindo, e agradeço pela oportunidade, pelo convite do Eliandro, né, Sambanê, que me contactou, né, dias atrás aí para poder estar aqui com vocês, e agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Will. Braulina? Boa tarde, parentas, né? Obrigado a Eliandra pelo convite, por esse espaço. Eu estou no congresso em Salvador, então vocês vão ouvir um barulho aí. Eu sou Braulina, sou indígena do povo Banil, do Alto Rio Negro, estado do Amazonas. E estou no doutorado pelo Departamento Latino-Americano na Universidade de Brasília. E sou indígena antropóloga, eu escrevo sobre território e gênero já desde a minha graduação. E a gente vai poder aí compartilhar um pouco essa experiência de estar na antropologia, por que antropologia, a importância de estar na antropologia como povos indígenas, né, como povo território, e ao mesmo tempo dizer que é um desafio, né? Então, eu sou essa senhora, já quase idosa, 2 filhos, pré-adolescentes, e também eu sou membro da articulação de indígenas antropólogos do Brasil, eu sou uma das cofundadoras, assim também como eu sou cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Eu sou membro articuladora mobilizadora a nível nacional dos povos indígenas. Então, aí a gente vai conversar um pouco essa tarde. Obrigada aí pela oportunidade e de poder dividir isso com outro parente que está na UNB também. Então, a gente segue aí conversando. Obrigado. Então, para nós iniciarmos, a nossa dinâmica vai ser o seguinte: a gente tem as perguntas já enviadas por alguns estudantes, né, que não vão conseguir estar presentes nesse encontro, e eles enviaram as perguntas. Então, a gente vai fazer as perguntas, né, a sequência vai ser o mesmo: o Will, depois a Braulina, né, cada um acho que tem um olhar diferente, né, do ponto de vista dos desafios e das conquistas. Então, para começar, a gente vai começar. Quais foram as suas motivações, né, para ser antropólogo e para ser antropólogo? O que motivou vocês? Qual foi aquela chama que acendeu? Falou assim, não, agora eu quero estudar antropologia, vou ser antropólogo. O que fez com que vocês vissem essa área como uma área de formação para atuar dentro da antropologia? Boa tarde a todos novamente. Primeiro, o que me chamou a atenção na antropologia, né, foi devido aos meus trabalhos que eu fazia, né, na minha base, na minha aldeia, né, dentro da minha organização, OPAGBAN, né, que é a organização que trabalha com o povo Apurinã Jamadi, né, na minha região. Vendo, né, trabalhando com eles, com o meu povo e com os parentes, vendo ele contando as histórias, indo nos lugares sagrados onde eles
fazem um ritual, né, buscando cada dia, né, preservar aquela cultura, né, do povo Apurinã e do povo Jomadi, e além das fiscalizações que eu fazia nos territórios dele, vendo os desmatamentos, vendo as invasões, vendo eles contando as histórias, né, dos anciões que moravam ali, que habitavam ali, antes da chegada dos não indígenas, isso fez com que eu me apaixonasse e queria e quero estudar mais profundamente, né, essa história, tanto do povo Apurinã como do povo Jomati, ali de Boca do Acre, né, e conversando com os anciões, né, entendendo a vivência, buscando cada dia, né, entender melhor, né, o indígena no seu território, né, porque o território é sagrado para nós, né, e vendo as invasões, isso me deixa muito triste, né, isso me motivou a estudar, a entrar na antropologia, né, e através de outros antropólogos indígenas, né, que eu tenho como espelho, né, tendo meu tio, né, Francisco Apurinã, que é um antropólogo, né, doutor em antropologia, um indígena que está buscando seu espaço, e outros antropólogos indígenas que estão lutando, né, para que os povos indígenas, né, as terras não demarcadas sejam demarcadas, contando por que aquele território é especial para nós. Isso acendeu uma chama dentro de mim que fez com que eu adentrasse, né, na antropologia, para vir estudar aqui entender um pouco do conhecimento do mundo ocidental dos brancos, né, para que eu possa levar esse conhecimento e juntar com o conhecimento do povo indígena e junto melhorar, né, e buscar demarcar aquele território que não está demarcado, fazer estudos, né, e a luta continua, né, a luta é essa e jamais desistimos, né, e isso foi um dos motivos que eu, né, percebi e que eu entrei na antropologia para ajudar o meu povo, não só o meu povo, né, mas outros povos, né, outros parentes que estão ali em seus territórios. Obrigado, Will. Braulina, então quais foram as motivações para que você pudesse se tornar antropóloga, né? O que te chamou a atenção, né? Qual foi o chamado, né, para que você viesse para a antropologia? Oi, vocês me chamaram? Eu fui pegar água. Chamei. Não, é que eu fiz uma pergunta. Quais foram as motivações, né, para que você quisesse ser uma antropóloga, né? Qual foi o chamado, né, da antropologia para você? Eita. Existem. Eu sempre falo que eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sou do movimento, eu sou da linhagem de irmãos que são envolvidos na discussão da pauta de demarcação de terras, educação escolar indígena, saúde indígena. E eu sempre acompanhei isso muito de perto, assim, né? Na minha casa, nas reuniões, assembleias lá do meu povo. Na juventude, eu quis uma área muito mais voltada para tecnologia, tanto que eu sou analista de sistema de dados, né? Mas chegou um determinado momento, no movimento indígena no Rio Negro, que é a minha região, a gente estava passando por um processo de reconhecimento da sistema agrícola tradicional. Foi quando eu conheci algumas antropólogas que têm nome em peso no Brasil, que é a Manuela Carneiro da Cunha, a Laura e várias outras antropólogas no Brasil. Eu fui perguntar, né, como é que era estudar antropologia, e sempre algo me chamou muita atenção, né, porque antropólogos não indígenas, eles sempre falaram da gente da forma como eles
entendem, né? Até porque eles nunca vão ter a vivência que a gente tem. Aí, nesse processo de acompanhar nota técnica, ou vários processos, eu comecei a entender que a nossa presença enquanto indígena nos espaços, ele pode fazer uma diferença muito grande, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui no Congresso, a gente está pautando presença indígena na saúde coletiva, também presença das mulheres nesse lugar de produção de conhecimento. E eu fui fazer vestibular depois de 10 anos fora de sala de aula, então eu voltei fazendo ciências sociais, né, na UNB. E na UNB ele te dá a opção de você escolher ou sociologia, ou antropologia, ou cientista social mesmo, né? E estava muito no debate a questão do PEC 215, né, sobre demarcação de terras, e o marco temporal também começou a surgir aí na pauta de discussão. Acho que não tem como, assim, você não tem como fugir da antropologia, né? Então, a minha escolha na antropologia, ela é demarcada nesse espaço de defender nossos direitos enquanto corpo coletivo, enquanto povos indígenas, mas também muito direcionado no processo de visibilizar o conhecimento das mulheres indígenas a partir do território, né? Então, a invisibilidade da nossa presença na narrativa antropológica como mulheres sempre me incomodou muito. É como se nós mulheres não produzíssemos conhecimento, e isso sempre me incomodou bastante. Então, eu quis escrever sobre o conhecimento das mulheres, dizendo que nós mulheres temos nossa ciência de cuidado dentro do território e que nossos conhecimentos, para além do grafismo, pintura, corporais, meu povo trabalha muito com sílabas gráficas, que são da grafismo nas cestarias Banil, e a gente tem esse conhecimento milenar que sempre foi silenciado por esses corpos não indígenas escrevendo sobre nossos conhecimentos, né? Então, para mim, a antropologia é a oportunidade também de falar de nossos conhecimentos enquanto povos indígenas. Eu falo bastante desse lugar, de demarcar esse espaço a partir dos nossos corpos, a partir dos nossos conhecimentos. Então, eu sou antropóloga por tantos motivos, mas primeiro por mim, por eu ser essa indígena mulher que sempre foi silenciada por esses outros, né? Então, é muito esse lugar mesmo de visibilizar a ciência das indígenas mulheres e dizendo que elas produzem conhecimento. Então, é um ato político também estar na antropologia como mulher nesse espaço. Interessante. Assim, é muito importante, né, quando vocês falam, né, também de antropologia contribuir muito, né, para a luta, né, pelas causas dos direitos, né, da demarcação. Isso também é muito importante. Will, você ainda está no processo, né, está no mestrado, né, está sendo difícil para você estudar antropologia? Só para voltar aqui no que a Carolina falou, Sim. citou, em relação a indígenas antropólogos, né? É muito importante ter indígenas, né? Mais indígenas antropólogos, porque nós somos conhecedores, nós sabemos, né, nossa vivência, e nós hoje podemos fazer artigo, né, trabalho, que nós temos profundo conhecimento do que nós estamos falando, né? É diferente do homem branco ir lá na aldeia fazer essa pesquisa, né? E às vezes ele é o protagonista, às vezes quem é o protagonista é o indígena, porque ele está lá para escutar, para ouvir, né, pesquisar, né, cada povo. Às vezes não temos essa visibilidade, né, mas como sendo antropólogos indígenas, nós contamos a nossa história e nós mesmos somos o protagonista dessa história, né. Eu vejo indígena como antropólogo muito isso, entendeu? Que nós mesmos estamos contando a nossa história, né? Nós estamos sendo protagonista, né? Na antropologia, em qualquer curso que o indígena quer, né, na carreira acadêmica percorrer, né? Ele está sendo protagonista da sua própria história, contando o seu dia a dia na sua comunidade, a sua vivência e nas lutas, né,
no movimento e etc. Muito interessante, porque quando a gente tá ali dentro, pé no chão, acho que nós conseguimos transmitir um conhecimento muito mais para além daquilo que é superficial, né, que as pessoas vêm de fora. Eu lembro que quando o Will fala que escutava os mais velhos, conversava com os mais velhos, e isso chamou muita atenção. Eu lembro que meu avô também ele não gostava quando vinha antropólogo de fora conversar com ele, buscar informação, ele meio ficava bravo. Mas quando parentes mesmo dentro da aldeia, né, faziam um trabalho acadêmico junto com ele sentia muito prazer, né, em responder, em conversar, em dialogar, porque ele tinha certeza que aquele conhecimento ele ia e depois voltava para o povo, Exatamente. né? Não era Exatamente. um conhecimento que só vinha, o pessoal vinha, buscava e não tinha um retorno, né? Então acho que isso é muito importante. Exatamente. Seguindo aqui, como você ainda está no mestrado, né? A gente quer saber se está sendo muito difícil, né, para você, assim, tanto o estudo quanto sair de dentro do território, ir para outro lugar, né, ter esse embasamento, né, de uma realidade totalmente diferente, né, da sua, né, da comunidade, mas, tipo assim, tendo em vista que isso que você está fazendo hoje, possivelmente, né, trará muito frutos e benefícios para a sua população. Sim. A minha saída da minha comunidade, né, foi, como posso falar, foi triste, né, da minha parte, porque eu não queria, né, abandonar os meus pais, os meus avós, né, sair da minha comunidade lá, né, tem o Instituto Popingari lá, né, a qual eu sou membro, né, do Instituto Popingari, tínhamos trabalho a fazer lá, né, no momento que eu tive que sair, né, eu senti muito, né, porque querendo ou não, a gente é conectado, né, com nossos primos, com nossos parentes, tem aquela conexão, né, dia a dia. Vim para Brasília fazer o mestrado, meu pai falou, vai, né, porque esse aqui é o caminho que tu quer seguir, vai, estuda, né, e volta para ajudar teu povo, né, esse é a tua missão, né, assim como meu avô também falou, né, a minha família em si falou isso, né, vai, adquire conhecimento, se forma e volta para ajudar a nossa comunidade, teu território, porque foi aqui que tu nasceu e é aqui que tu vai morrer, né, e isso me chocou muito, né, e ao chegar aqui em Brasília, foi a segunda vez que eu tinha vindo para cá, né, além das ATLs, né, para fixar, né, aqui mesmo, para morar, conhecer a UNB, nunca tinha vindo aqui na UNB, né, quando cheguei aqui foi muito impactante, né, porque eu não conhecia ninguém, né, conheci algumas pessoas, né, mas moro muito distante. Chegar ao UNB foi muito impactante porque ser um estudante indígena, né, mestrando, né, levando o nome do meu povo nas minhas costas, é uma responsabilidade imensa, né? Cada povo carrega o nome do seu povo, né, no nome, é uma responsabilidade a mais. Não é só o Will que está aqui, né? É o Will, a Purinã que está aqui, né? Que traz todo o nome do seu povo, né? Com você. Né? Você não está estudando só porque você é Apurinã. Está trazendo toda a sua ancestralidade, né, para o campus, para a UNB. Né? Você tem que mostrar que você, sendo indígena, tem que valorizar cada dia mais esse nome, buscando cada dia ser melhor do que o branco, né? Buscando ser melhor nas leituras, buscando melhor ser nos debates, buscando que o protagonismo indígena, ser indígena, você está ali se capacitando para ser melhor do que eles, né? Porque o conhecimento é seu. Né? Muitos dos livros que nós lemos conta a história da Amazônia, né? E nós somos o protagonista. Nós conhecemos a realidade do Amazonas e outros estados, né? O próprio indígena. Em relação às matérias aqui, em relação ao estudo em si,
na antropologia, né, é muito puxado porque é muita leitura. É muita leitura, mas leituras que nos fazem crescer, né? Entender o pensamento do homem ocidental, né, em relação aos povos originários, né, aqui do Brasil. É muita leitura mesmo, né? E eles não estão, eles só entregam a leitura e fazem. Na próxima aula nós vamos debater sobre esse livro, né? E é muito puxado, mas estamos aqui como indígena para quebrar esse paradigma, né? Falar que o indígena também consegue, né? Falar que o indígena também consegue debater dentro da sala de aula, dentro de qualquer ambiente que ele esteja, debater o que o homem branco, né, debate também. Isso é importante para a gente, né? Eu, como indígena antropólogo, como Braulina antropóloga, e como os outros indígenas estudantes aqui da UNB, né, estão sempre buscando melhorias, né? Nesse momento, alguns indígenas, né, calouros, estão subindo a rampa agora, vão falar na reitoria, buscando reivindicação deles, né? Buscando, né, bolsa de estudo, né? Porque essa união, esse coletivo dentro da UNB está cada dia mais forte, né? Não é porque eu não preciso que o meu irmão não precisa. Nós faz junta coletiva e vamos subir a rampa na UNB. Nesse momento, às 4 horas, eles vão subir a rampa lá para reivindicar o seu direito aqui dentro da UNB, né? Buscar melhorias, né? Para os povos indígenas que estão aqui, que vão vir, né? Os que vão chegar e os que estão aqui já, os mais velhos, vão ajudar, né? Esse coletivo que faz os indígenas aqui, né? Ser mais forte aqui dentro da UNB. Né? Isso é muito importante, o coletivo, né? Dentro das universidades, juntar o parente, né? Os irmãos, e buscar melhorias, né? Para a gente dentro da universidade, buscar o nosso direito. Isso, obrigado. Falando em coletivo, Braulino, eu queria que você explicasse para a gente, né, como que funciona a BIA, né, Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos, e como é a sua participação na BIA, né, como que surgiu, como que foi a conversa inicial para que ela surgisse, e qual a atuação dela hoje? Eu estava vendo hoje no Facebook uma foto nossa bem histórica dessa construção de coletivo de indígenas antropólogos no Brasil, né? Primeiro, como eu falei, o incômodo da nossa ausência em vários espaços é uma questão histórica, né? Por um tempo fomos tutelados, fomos e ainda somos, em alguns casos, objeto de pesquisa para antropologia, mas a gente participava dos encontros nacionais de estudantes indígenas a nível do Brasil e começamos a sentir falta, por exemplo, das pautas da antropologia que dialoga direto com territórios, né? Território e saúde da mulher. E começamos a nos conhecer enquanto parentes que estudavam antropologia, né? Então, aí a gente começou a rede a nível do Brasil com 15 estudantes indígenas que tinham escolhido antropologia e já tínhamos alguns doutores antropólogos indígenas, mas eles sempre estavam sozinhos nesses espaços, né? Então, a rede nasce muito para pautar nossa presença em vários espaços, né? Como eu falei, esse coletivo de rede de indígenas antropólogos também é para a gente participar de trabalhos técnicos, em alguns casos, até no processo de demarcação, assinar nota técnica junto com a MPF, e e debater, por exemplo, sobre
participação de indígena nos concursos públicos, né? E fora várias outras questões que a gente acompanha desde que a gente formou essa rede de indígenas antropólogos. Como é que a gente está hoje, né? Por conta da pandemia, eu me ausentei um pouco, eu me dediquei muito para a articulação, me dedico bastante para a articulação das mulheres, que é uma pauta construção também, que eu sou uma das cofundadoras, e nossas reuniões da BIA ficaram um pouco paradas, assim, né, um ano. Acabamos de retomar algumas reuniões, estamos dentro da aba para também visibilizar que existem profissionais indígenas dessa área e que podemos colaborar. Acabamos de sair do Fórum de Lideranças Indígenas a nível do Brasil e a gente se colocando à disposição enquanto esse corpo técnico pela nossa articulação, e a gente está em vários espaços, né, de pareceres técnicos enquanto profissionais. Estamos no próprio jurídico da PIB, que é a Eloy Terena, vários outros colegas que acompanham nos seus territórios, quando há invasão de terras, né, invasão de terras, garimpo, morte das mulheres para violência, o assédio, essas coisas, temos acompanhado muito enquanto mulheres antropólogas, por exemplo, sobre a violência de gênero, sobre assédio, falando sobre a diversidade dos povos indígenas nas universidades, nas instituições, e dando aula para defensores públicos sobre a diversidade dos povos indígenas. Então, dentro da aba, a gente está no Comitê Indígena formada somente por nós, indígenas antropólogos. Passamos a fazer parte do conselho também para discutir essas ações afirmativas para professores indígenas dentro das universidades. Do nosso coletivo, passou 2 professores para serem professores indígenas na antropologia, em duas universidades, e fora outras experiências que a gente passaria vários dias contando. Mas, assim, a nossa colaboração, tanto para a ciência não indígena e nossa ciência indígena, é esse processo da visibilidade e da valorização desses corpos técnicos nos espaços, né? Então, a gente também, hoje, estamos no próprio GT de transição do governo, enquanto esses profissionais indígenas dessa rede, colocando o nosso corpo à disposição do movimento para colaborar. Então, a gente está aí. Eu acho que esse espírito coletivo não sai de nós, enquanto povos indígenas, independente de onde a gente esteja atuando, como profissionais. E a BIA, ele é resultado desse sonho de que profissional, independente de profissão, ele precisa ser valorizado em qualquer espaço. Então, por exemplo, a gente tem vários parentes que são médicos, enfermeiras, a relação e a atuação dentro dos territórios é diferente de quem é da antropologia, e que a antropologia pauta muito a questão da formação e processo de sensibilização da sociedade em si, do Estado brasileiro, que os povos indígenas não estão no passado, que estão no presente, que estão na universidade, que são jovens, adolescentes indígenas que sonham com alguma profissão, e que filhos dessas pessoas que podem vir ser racistas precisam saber que em 27 estados brasileiros tem povos indígenas. Então, é um processo de formação, campanha que a gente sempre faz a partir da nossa presença. Então, a colaboração direta da BIA é nesse sentido. A gente está sonhando com o encontro presencial, que a gente está no processo de planejar, né, depois da pandemia, e vamos ver no que vai dar. A gente está aí, estamos, eu acho que estamos há 2 anos, a partir do lançamento da articulação, e a gente vai ver como é que a gente fortalece e pode trazer também alunos de graduação, de licenciatura, para esse espaço de construção coletiva conosco. Vocês têm um levantamento ou um cadastro de quantos antropólogos indígenas tem no Brasil hoje? Olha, eu fui para uma mesa, acho que mês passado, eu descobri que lá em Benjamin Constant, eu acho, Benjamin Constant, lá do Solimões, eles têm
vários alunos de graduação em antropologia. Isso não tinha passado no nosso radar da articulação. Claro, tem alguns profissionais indígenas lá do Solimões, mas não tinha uma ideia, por exemplo. No nosso cadastro primeiro, para a gente reivindicar esse espaço na aba, na época a gente estava 273 profissionais indígenas graduados, né? Fora os que estavam no mestrado e doutorado. Eu acho que esse número deve ter aumentado. Mas como lá já teve 2 turmas de 45, então hoje a gente deve estar em torno de 400 ou mais que isso, assim. Na época, quando a gente fez o lançamento da articulação, no Brasil tínhamos 6 doutores indígenas em antropologia, né? Sendo desses 6, 4 são mulheres e 2 homens, né? Que é Tonico Benites e próprio Gerson Banilo. Aí, depois desse número, aumentou bastante, teve vários colegas, inclusive o próprio Francisco Apurina, que também é doutor na antropologia social do Departamento de Antropologia, e teve vários outros colegas que já se formaram também. Então, esse número deve soltar aí para em torno de 12 ou 15 indígenas doutores na antropologia. Esse número é que está na nossa rede de mapeamento, mas pode ser que tenha outros. Por exemplo, nossas construções são parentes que atuam diretamente no movimento ou no seu território, mas tem esses parentes que se formam e seguem carreira acadêmica, que seguem carreira solo, como dizem as minhas colegas, que não são envolvidas, por exemplo, com falta de território, né? São professores e seguem a vida acadêmica. Então, essas pessoas, a gente não consegue dialogar com eles, né? Então, às vezes, esse número que eu trago para vocês não é o número exato, porque tem essas pessoas, mas o cadastro deve ser atualizado por esses meses e começar no que vem tendo esses dados mais corretos, né? Assim, com relação a isso. Nossa, até bem, tem bastante antropólogos indígenas. Aqui no estado de Rondônia, eu não sei ainda se a gente tem algum antropólogo indígena ou se tem o estudante de mestrado em antropologia. Mas, enfim, vocês pautaram muito, né, que a antropologia contribui muito na luta social, né, de ocupar espaço. Qual é a antropologia que vocês fazem, né? Essa antropologia, ela tem contribuído muito para a luta e para o movimento indígena, ou ela tem afastado, né, um pouco mais? Ou ela tá cada vez mais próxima, né? Ela traz vocês muito mais para dentro do movimento indígena. Desculpa, eu não entendi. Também não entendi. Repete novamente, meu amigo. Isso. Sim? Não, assim, vocês falaram muito que a antropologia contribuiu muito, né, para vocês entenderem, né, que nós indígenas, enquanto antropólogos, podemos ocupar espaços, né, espaços de luta, espaços de movimento. E eu quero saber se essa antropologia, a antropologia de vocês, ela tem contribuído muito para o movimento e para a luta indígena? Bom, no meu caso, né, a minha linha de pesquisa, né, o meu trabalho que eu faço é a etnografia, né? Eu faço todo a etnografia do meu território, né? Faço o estudo dentro do meu território em relação à história do meu povo, não só a história do meu povo, mas como a história do povo Yanomami, né? A luta que eles vêm passando e vêm lutando dia a dia, né? Eu conto dentro da etnografia, dentro da história do nosso povo, a resistência desde do contato com o homem branco até os dias de hoje, né? Venho contando, né, desde o primeiro contato, né, o primeiro indígena, o primeiro pajé, o primeiro cacique, né, dentro da luta, dentro do movimento, né, através dele contando a história de luta, né, de resistência do meu povo, né, até o dia de hoje, buscando a cada dia melhorar, né, essa luta através
em participações no movimento, falando que nós existimos e nós existem, e não só nós, mas também como o povo João Madi, que é nosso vizinho lá do nosso território, contando a história deles, né, que eles estão ali, estão resistindo. Dentro da etnografia que eu estudo, né, conta um pouco da história do povo João Madi, né, desde o tronco, né, linguístico deles, até os dias de hoje, até a luta que eles vêm travando, né, não com os homens brancos, não deixando invadir o seu território, não deixando, né, que o homem vá a destruir os seus barreiros, os seus lugares sagrados, né, os seus locais de danças. E isso, dentro da etnografia, eu faço um documento, né, e dou para a minha base, né, para a base da UPESBAN, aí eles encaminham para os, posso falar, para o MPU, né, Ministério Público, né, da União, e isso vai trazer benefícios para dentro da comunidade do povo de Umadi, dentro da comunidade do meu povo, né, e essa luta constante que a gente vem buscando, fazendo documentação, né, não só eu, mas como o doutor Francisco também, e outros antropólogos, né, Apurinã, que estão mesmo nesse caminho, né, buscando melhorias para o território, né, buscando falar que nós existimos, nós existem e vamos existir até que esse mundo se acabe, né, buscando melhorias para nossa comunidade, né, é isso do meu ponto de vista, dentro do meu estudo, né, etnográfico, né. A minha colaboração muito nesse espaço de multiplicadores de saberes, é porque a gente sai um pouco dessa categoria tradicional de pesquisador, né, que é falado tanto pelos não indígenas. O debate, ele se movimenta tanto dentro da reflexão, dentro dos territórios, e também dentro das instituições. Eu acho não, a nossa presença nas universidades, seja em qualquer espaço de militância ou de presença nos espaços, ela traz esse entendimento de que tem pessoas que falam, é uma reparação histórica, né, essa questão, por exemplo, de ações afirmativas, mas a gente, a partir das nossas produções, das publicações, dessas nossas inquietações, enquanto esses seres multiplicadores de conhecimento, ela dialoga não só para o movimento indígena ou com nossos povos em si, né, em específico, mas também como ela colabora para a diminuição de discriminação, para conhecimento da diversidade dos povos indígenas no Brasil. Acho que então, nossos trabalhos, ela se movimenta em defesa do território em si, mas também ela incomoda os não indígenas nas instituições, né? Então, a gente também faz como eu falei, nossa presença nos espaços universidade, eles são um ato político, né, de resistência, de sermos esses povos na resistência e de sobrevivência em vários casos, né, de violência, mas ela também carrega um pouco o que somos, da onde viemos, a partir dessa valorização do pertencimento desse corpo território, né? Então, independente de se eu estou em Salvador agora, mas eu estou na totalidade enquanto indígena mulher do meu povo. Então, acho que isso é um pouco também que a gente tenta trazer, porque existe aquele diálogo estereotipado de quem sai do seu território deixa de ser parente, né? Deixa de ser indígena. Então, sendo que o nosso trabalho é para além disso, né? Então, a gente colabora para que outros parentes queiram ser essas pessoas de corpo técnico a partir da antropologia, que podem dialogar tanto para a educação, saúde e vários outros espaços, mas que também
ele traz essa narrativa no intervalo, por exemplo, assim, dos outros que sempre falaram de nós, e a gente traz a nossa narrativa a partir das nossas vozes, falas, das nossas referências vivas, que a partir das nossas avós, dos nossos tios, os mais velhos, porque esse espaço também é o espaço deles, né? Então, quando a gente traz essa narrativa de produção por nós, ela não só visibiliza da nossa expertise técnica, mas também como visibiliza a ciência indígena a partir das nossas vozes. Acho que assim, ela se movimenta em vários espaços. Me enrolei, desculpa. Tudo bem. Então, agora a gente vai abrir para perguntas, né? Se algum colega aqui, alguma colega tiver alguma pergunta para fazer, é só levantar a mão e a gente vai direcionar as perguntas, tá? E se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente continua. Pelo visto, não teremos perguntas. Eu queria que vocês falassem também qual é esse sentimento de pesquisar com o parente, né? Porque quem está indo buscar as informações é vocês, né, indígena. Então, como que é esse sentimento de pesquisar com o próprio parente, né? De pesquisar ali a sua origem, de pesquisar o seu povo. Qual é esse sentimento? O sentimento primeiramente, de gratidão, né? De gratidão, essa é a palavra. Porque estamos ali pesquisando a nossa história, né? A nossa origem, né? E, como você falou, é uma coisa mais... É uma conversa, né, que temos com nossos anciões, é uma coisa boa, né? A pesquisa é a conversa, né? A nossa pesquisa, eu como apurinante, chamo os anciões, né, uma noite para mascar o catuspari, né, aspirar o nosso auiri, o nosso rapé, né, e nessa conversa a gente vai dialogar, né, vai começar e vai contar a história, né, de como o nosso povo surgiu, né, de como surgiu o rapé, de como surgiu, né, a mandioca, de como surgiu a inharinha, que são os vinhos, né, os vinhos de Buriti, de Patoá, e de Buriti, né, contar a história dos nossos derrumungos, né? Isso é importante porque eles ficam mais à vontade, né, ao contar isso para a gente, né, para um parente. Eles ficam mais felizes de saber que aquele conhecimento deles, querendo ou não, vai ser repassado. Nossos anciões são as bibliotecas vivas, né? E jamais poderíamos deixar de registrar esses momentos, né, de cada ancião tem a sua história de vivência, né? Tem a sua visão da sua história, da nossa história, no caso. Cada ancião tem uma história diferente, né? De como surgiu a terra, né? E tudo se encaixa, né? Eu tenho uma visão dessa, ele tem uma visão daquela forma, mas tudo se encaixa a certo momento, né? E isso, para a gente, é satisfatório. Vendo eles contando, conversando com a gente, deixa a gente muito alegre, porque ele não está contando para um cariú, né, para um homem branco, ele está contando para um indígena, né, um indígena que está indo lá pesquisar, né, a sua história, né, a sua história que ele está indo pesquisar, não é de outro parente, mas sim a história dele mesmo, do próprio pesquisador, né, e isso é bastante gratificante, né, de saber da nossa própria origem. É muito bom e muito alegre, né? Eu acho que sai um pouco dessa, como eu falei, desafio, né? Porque não somos corpos estranhos dentro dos nossos territórios, somos parte desse conhecimento que passa a demarcar espaço na escrita, né? Seja dissertação de mestrado, ou de graduação ou de doutorado. Então, você não é
esse corpo estranho nos espaços, né? E é uma vivência mesmo. Então, é uma narrativa que, para alguns não indígenas, chama de, talvez, autobiografia, né? Narrativa de seus povos. Só que nós não enxergamos dessa forma, né? Somos esses produtores de conhecimento. Com nossos avós, com nossas famílias a partir do território, então, é você construir essa narrativa a partir dos conhecimentos vivenciados, não é contado pelos outros, né? Você é essa, você é parte, como eu falei, nós somos parte e continuação da nossa linhagem, por exemplo, de povos, de clã, por exemplo, o meu povo é muito subdividido em clãs, e que o fato da gente estar nesse espaço também é para tirar um pouco desse olhar colonial, né? Eu, particularmente, Braulina, eu não uso, por exemplo, a palavra cosmovisão, porque ela é uma palavra super colonialista, e também que é um conceito construído pelos não indígenas para falar sobre nossos conhecimentos. Então, eu jamais vou reproduzir algo que sempre silenciou nossos povos enquanto povos indígenas. Então, a gente também tem essa oportunidade de construir nossos próprios conceitos a partir das nossas narrativas, né, nesse espaço da escrita. Então, bem longe dos não indígenas que tem esse formato tradicional de ir para um território para falar não sei com o quê. Nós não precisamos, nós somos essas pessoas que produzem esse conhecimento a partir das narrativas de voz, né? Então, eu acho que assim, é um trabalho muito coletivo, o sentimento de fato é que você não se forma a uma pessoa, né? Você está também carregada desses conhecimentos coletivos dos seus povos e das ancestralidades que estão presentes com a gente, né? Então, acho que isso é um pouco diferente, por exemplo, de antropólogos que não são indígenas, né? Nesse lugar de estar presente. Braulina, fala um pouco da sua pesquisa de dissertação para nós. Então, eu falo sobre corpo território indígena mulher em movimento, né? Então, ela traz esse processo de gestação e de cuidado a partir do nosso território. Para você ter essa proteção do corpo território em movimento, você precisa ter esse corpo de pertencimento territorial, né? Então, a pegada da minha dissertação, ela caminha a partir do conceito corpo-território que eu falo muito disso, e de que ao conseguir escrever sobre esse conhecimento é também trazer para o espaço de universidade também é um espaço super violento, né? Então, você, em algum momento, passa por essa situação de discriminação, racismo, por você ser indígena, mas, ao mesmo tempo, o seu corpo nos espaços começa a fazer a diferença. Então, o meu terceiro capítulo, eu acho que é um terceiro capítulo que vai demarcar aí, de forma muito inédita na antropologia brasileira, de que nós, enquanto mulheres, somos produtoras de conhecimento, mas também a gente pode se movimentar em vários espaços, né? Por exemplo, independente de ser mãe, de ser mulher, de ser filha, neta dessas mulheres que não tiveram oportunidade de estar na universidade, mas isso não quer dizer que elas não produziram ciência, né? Então um pouco também trazer isso em memória dessas pessoas, né? Dessas mulheres que me antecederam. E é uma primeira dissertação que também dialoga com 10 mulheres indígenas, sem tentar trazer, por exemplo, o Will falou na primeira fala dele, dos textos super eurocentrada, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, o nosso currículo de antropologia ainda é leituras de fora, né, do Brasil. Então, eu fiz um trabalho também para contrapor isso. Então, minhas referências todas são indígenas mulheres, que pautam a questão de mulheres indígenas
nas suas produções, então também traz um pouco essa... Eu sou muito desse lugar militante, né? Então, a ausência me incomoda. Então, para eu visibilizar que tem mulheres que escrevem sobre nossas pautas, eu trouxe elas como referência. Então, eu dialogo muito com essas mulheres de diferentes povos. Claro, eu trago 4 mulheres da minha região que são mestras em antropologia. Aí, a construção da gente se valorizar, por exemplo, né? Da gente poder se referenciar a partir do trabalho de cada parente. Eu trago comigo também vários trabalhos de colegas que me antecederam no próprio departamento. Então, isso também é um ato de resistência nesse espaço da universidade. Porque, assim, quando é que esses não indígenas vão nos referenciar, né? Então, precisamos também nos referenciar enquanto parente, para dizer que o parente produz, né? Para também visibilizar o trabalho dele. Então, é um pouco também demarcar esse espaço enquanto essas mulheres que produzem a partir dos seus povos, né? A partir das suas narrativas. Então, meu trabalho ela é muito voltada para as mulheres, a geografia do corpo das mulheres, eu trago ele nessa narrativa dos territórios, vindo de vários conhecimentos, e eu sou uma pessoa que trabalha no processo de gestação, né, do cuidado, da alimentação, eu sinto muita falta, por exemplo, da minha comida de casa quando eu estou fora, né. Então, isso também é uma forma de cuidado e dizer que o que eu não como, o que eu como, também é um ato político, né, de resistência do meu corpo território, de como eu estou cuidando dele. Então, é um pouco essa bagunça e essa salada. Eu não sou essa antropóloga tradicional de etnografar, essas coisas, não. Eu gosto de fazer coisas a partir dessa coletividade, né? Então, aí talvez todo mundo vai ler, não vai entender nada, ou vai entender alguma coisa, mas aí até final do mês entra no repositório, eu posso te mandar depois, se alguém tiver interesse de ler, né? Então é um trabalho que vai incomodar algumas pessoas, mas também eu estou muito feliz de ter conseguido defender, porque eu quase abandonei mestrado, né? Então, é um espaço que exige muita dedicação também, mas é isso. Conseguir sobreviver e com certeza todo mundo vai ser doutor nessa sala, viu? Quanto mais parente doutor, é ótimo para nós. Obrigada. Sim, você pode mandar para a gente a dissertação, se já estiver disponível, para a gente poder tá lendo. Né? Então, por que você não resistiu mais um pouco e não continuou no doutorado? Não resiste mais um pouquinho mais? Uma fala importante que a Braulina falou, né, em relação aos autores indígenas, né, a importância, né, que eles têm, né, para o que estão chegando agora, né, trilhando esse mundo acadêmico, né. Quando eu cheguei aqui, né, eu vi que não tinha autores indígenas, né, dentro do campus para a gente ler, né, os trabalhos deles, e isso me chocou muito, né, foi uma coisa que me chocou, porque tem o trabalho do professor Baniwa, né, um grande escritor, tem o Munduruku também, que eu esqueci o nome dele agora, tem até o próprio doutor Francisco Apurinã também, né, e outros, Apurinã, tanto outros parentes, né, doutores já, que tem um acervo de literatura, né, por que isso nós não estudamos na graduação, né? Essa foi uma pergunta que eu fiz lá uma vez, né? E até agora não me responderam, né? Mas como a Carolina falou, né, nos nossos trabalhos nós temos que citar, né, nossos parentes, né, para que a pessoa que for avaliar veja que tem pessoas, né, tem doutores, né, tem mestrandos, mestres, né, que tem seus trabalhos, tem seu acervo de trabalho, né, isso é importante, dar visibilidade, né, para essas pessoas, ainda mais, né. Eu, no meu trabalho, cito muito, né, o doutor Francisco, posso falar, é a minha base, né, de pesquisa, né, o trabalho que ele fez e vem fazendo, eu sempre leio e vejo, né, o que posso usar e não usar, né, dentro do meu trabalho, dentro da minha tese, dentro da minha dissertação que irei fazer, cito várias vezes ele, né,
E tem outros, né, que vou citar também, até o próprio Jesse Baniwa, né, citei ele, estou citando ele, né, na minha dissertação, né, de mestrado. Eu vou usar os meus parentes, né, vou usar os autores parentes, e não os brancos, né. Chega de branco, né, chega de usarmos autores não indígenas, né, a importância de termos, né, mais e mais doutores, né, isso é importante para nós, povos indígenas. E academicamente falando, né? E os alunos também para usar, né? Tanto na graduação como na pós-graduação. Isso é muito bom que você falou, né? Ver que tem parentes que escreveu, né? E a gente buscar essas referências mesmo, né? Essa referência que é nossa, né? Essa referência que faz parte de nós. E puxando esse gancho, eu queria saber de vocês, qual é a relação de vocês com os outros antropólogos, né? Antropólogos, eu digo professores, e outros parentes indígenas que são antropólogos mesmo, se vocês têm uma comunicação direta, né? A partir dos estudos, ou é uma coisa mais separada, ou não, ou se vocês têm uma ligação, né, uma rede de ligação, é lógico que tem a Bia, né, mas assim, por fora disso, né, se vocês têm essa articulação, né, com professores que estão em sala de aula, que já são antropólogos, ou com aqueles indígenas, parentes antropólogos que já se formaram. Ah, como era a mesma pergunta? Não, eu queria voltar uma outra pergunta para você. Por que você não resistiu mais um pouquinho e continuou no doutorado? Como? Por que você não resistiu mais um pouquinho e continuou no doutorado? Insistir, né? Não resistiu mais um pouco e continuou no doutorado? Ah, não sei. Vamos ver aí mais daqui para alguns anos. Aí, sobre a sua dissertação, se já estiver disponível, né, mandar para a gente, dar uma lida, né, tem vários colegas também que talvez pensam, né, em seguir essa área, várias mulheres também que aqui estão, pensam em seguir essa área, né, teve uma colega nossa que apresentou um trabalho, não foi nem um TCC nem uma dissertação, mas foi um trabalho que falava, né, sobre o parto e o resguardo da mulher, né, dentro da Legal. comunidade, né, sobre essa vivência. E assim, eu perguntei como é que é a relação de vocês com outros antropólogos indígenas e aqueles antropólogos indígenas que já são professores, porque tem alguns antropólogos indígenas, professores, que já estão na base, né, lá na escola. Uns voltaram, igual você disse, uns voltaram, estão nesse coletivo, e outros seguiram carreira solo, né, seguiram um universo mais diferente. Eles acabam sendo inspirações para nós, né? Assim, tanto os parentes homens, né? Eu falo nesse lugar muito como mulher, eles acabam sendo inspirações para a gente ler trabalho de parente. Como eu falei, a antropologia é esse universo que você entende, você não, ou você tenta entender o que o parente escreveu, porque ele está escrevendo lá do mundo dele, da vivência dele. Então, às vezes, é bom você caminhar junto com essas pessoas que já têm uma experiência, né, de publicar livro, de escrever artigos sobre esses conhecimentos. E a gente fica muito feliz, assim, com cada conquista diferente, assim, pelo menos na nossa página, na nossa rede. A gente comemora muito quando cada parente consegue finalizar mestrado, ou entrou no concurso, passou no concurso, ou vira diretor da escola dentro do seu território. Para a gente é um processo muito satisfatório, assim, né, que traz essa alegria de que a nossa presença ela faz sim uma diferença e a gente quer estar em vários espaços, né, colaborando, porque eu acho que o nosso processo de trabalho ele é muito nesse formato. São várias mulheres, por exemplo, para mim são minhas inspirações, são as minhas referências, assim como os parentes antropólogos homens são inspirações, né, de você querer escrever, de querer
de colaborar também nesse espaço de formação, né? Então, a gente não vira apenas professor, né? A gente também está em outros processos, em vários espaços, né? Sempre nesse espírito de construção, né? E a relação com os professores não indígenas do curso, né? E com os colegas pesquisadores não indígenas, né? Como que é essa relação, né? Porque, assim, quando a gente entra num curso em que, igual a gente está na licenciatura intercultural, é um curso específico só para indígena, né? E como é que é essa experiência de estar com outros corpos que não são do mesmo que nós, eu digo, indígena, assim, como é que é a relação com eles? A minha relação com eles, com com os professores não indígenas, né? Até o momento é muito boa, né? Tem essa troca, né? Eles entendem, né? Compreendem, né? Meus colegas também são pessoas que estão na luta, né? Estão na luta, na busca de contribuir com a nossa sociedade, né? Nossa sociedade indígena, né? Com o nosso povo. E é uma troca de experiências, né? A minha turma hoje tem muitos, né? Servidores da FUNAI, né? E eles conhecem já a nossa luta, a nossa trajetória, né? E é muito bom ter essas pessoas que trabalham, né, com a gente e tem nós que chegamos, né? Só tem a agregar. Eu particularmente conheço muita gente, né, que eu converso, né, que eles me ouvem e eu escuto eles, para juntos chegar em uma só luta, né? Tipo, tem vários, né, professores aqui no Antro, né, no Dan aqui, que eu converso, dialogo com eles, né, que eles gostam de me ouvir, também eu gosto de ouvir eles, e gosto de ouvir a história deles, né, dentro do povo indígena, né, na pesquisa deles, mas sempre naquela naquela visão ocidental deles, né, e nós estamos aqui para mudar essa visão deles, né, dos professores, né, que não é só isso, né, estando aqui já é uma resistência para a gente, né? Eles entendem que é uma resistência, eles ficam felizes de estarmos aqui buscando, né, ocupar os nossos espaços, espaços acadêmicos, né, espaços de universidade, o espaço de professores, né? E isso é importante para a gente, porque é uma resistência muito boa falar que estamos aqui, queremos aprender, né, do mundo ocidental, para que nós possamos levar esse conhecimento para dentro da nossa comunidade, né, e podermos dar aula, né, da forma que nós conhecemos, né, contar nossa história dentro da sala de aula, né? Isso é importante. Em relação, como eu falei, meu diálogo com os professores é muito bom, né? E os meus colegas também, é muito bom, né? Até o momento ninguém tentou se matar ainda, mas é isso. Sempre tem aquela divergência, né, de opiniões, né? Mas no final chega todo mundo em uma só opinião, né? Muito bom, ninguém tentou se matar ainda, né? Ai, então, agora é uma pergunta, assim, que eu não sei se... Porque eu sou da área da ciência da linguagem, né? Dentro dessa área a gente discute muito sobre a literatura indígena e a literatura indigenista, né? Então, eu quero saber se tem também isso, né? Antropologia indígena, né? E antropologia indigenista, né? Se vocês têm essa visão ou não, se tem como vocês diferenciam isso, né? Como é isso para vocês? Eita, travou aqui para mim. Que Alexandre, repete de novo, por favor.
Não, é que a Braulina não respondeu a pergunta anterior, né? Como é a relação, como você teve a relação com os professores não indígenas, né? E com os colegas não indígenas durante a sua formação, se você teve algum desafio grande. Pior possível, eu não gosto de ninguém. É mentira. Brincadeiras. Enfim, a gente teve muito problemas. Primeira turma de indígenas antropólogos no DAM foi justamente o parente Francisco Purinã e o de uma outra parenta. Os professores foram super racistas, denunciamos. Então, não tem como ser olhar eles como aliados, sendo que eles foram racistas com a primeira turma de indígena, né? Então, a minha turma, eu acho que é terceira turma, e do parente aqui, o Apurina, acho que é quarta turma ou quinta turma de presença indígena na antropologia. Sendo que a primeira turma, ela sempre passa por esse processo de discriminação muito grande, né? Então, nosso coletivo, na época, o Felipe Tuchá também ainda era aluno de mestrado, a gente teve que se juntar pós-graduação e graduação para a gente se manifestar contra essa prática racista e discriminatória dentro do nosso departamento e poder contar, por exemplo, com os alunos negros, né, para apoiar a gente nesse caso de racismo, por exemplo. Então, não é porque a gente está na antropologia que a gente vai deixar de passar por essa questão de racismo e discriminação, né? E tem muito essas pessoas não indígenas que se acham no direito de falar um monte de besteira, se achando dono da verdade, falando pelos nossos parentes indígenas, né? Então, isso sempre me incomodou muito, assim, de que, eu pesquisei tal povo, eu sei de tudo. Essa é uma frase que a gente escuta muito nesse universo da antropologia. Então, a minha relação é super profissional com os professores, respeito eles como professores, mas não tem essa, por exemplo, não consigo me ver, por exemplo, fazendo parte de A e B, C ali daquele grupo. Então, eu prefiro ser esse corpo resistência desse lado, de ser essa multiplicadora de saberes nos espaços não indígenas, mas muito me resguardando também de não entrar no famoso panelinha de A e B e C, né, de professores. Então, é um espaço que pode cooptar e corromper vários parentes, né? Então, a gente sempre tem que estar nessa vigia de quem é quem naquele espaço, principalmente nesse universo, né? Então, a gente corre vários riscos nos espaços, né? Então, eu gosto muito de me colocar nesse lugar. E é uma construção linda, porque o respeito, ela dialoga de você sempre se colocar enquanto indígena, e de que o fato de você estar sendo indígena nesse espaço de formação não quer dizer que você sabe de todos os povos. Eu acho que isso é uma quebra, a gente rompe muito isso com esse processo de romantização, por exemplo, sobre os povos indígenas, né? Então, ela é nessa construção, nessa linha de construção ou de respeito mesmo. Sim, uma violência muito brutal. A pergunta que eu tinha feito anterior era assim: eu sou da área da ciência da linguagem, e na literatura a gente discute muito sobre a gente discute muito sobre literatura indígena e literatura indigenista, né? Faz essa diferenciação, tenta colocar, encaixar para ver como é que funciona. Na antropologia também existe esse conceito, ou não? Se existe, como vocês diferenciam, né, essa antropologia indígena e essa antropologia indigenista? Deixo para minha colega responder essa pergunta, Braulina. O processo de indigenizar, estar no espaço com higiene e papo, já diz muito sobre a antropologia indígena. Então, nossas produções, elas nunca vão ser igual a esses não indígenas, né?
O antropologia indigenista é de quem é de fora para dentro do nosso território e escreve sobre nós, né? As nossas produções, eles são de dentro para fora. Então, são outras narrativas. Não tem como dizer que são iguais a essas outras, né? Mas, como eu falei, é um processo de incômodo, é um processo de provocação e, ao mesmo tempo, de reflexão para a própria ciência e para a própria ciência antropológica, né? Porque, por exemplo, a turma de vocês aqui da licenciatura, que queiram se aventurar nesse espaço de pós-graduação, vai encontrar a antropologia já um pouco mais aberto para quem começou lá na frente, que era muito sozinho, que não tinha rede de indígenas antropólogos, que não tinha esse debate aberto sobre nossa presença enquanto povos indígenas. Então, por isso que eu falo, são construções que a gente faz a partir de dentro para fora, né, dos territórios para os territórios da universidade. Então, eu acho que essa democracia de poder dizer antropologia indígena é porque produzimos ciências de dentro para fora, né? Então, eu acho que isso ainda vai, por muito tempo aí, incomodar vários, os velhinhos da antropologia, os clássicos. Quer complementar, Will? Sim, mas é isso que a Bruna falou mesmo, né? Estando em sala de aula, né, já pintado de genipapo, né, ali incomoda, querendo não incomoda, né, muita gente ali, principalmente os professores, né, porque deixa de ser um local de sala de aula para ser o nosso território, ali estamos ali demarcando aquele território, né, nós como os indígenas, né. Lembrei de uma coisa, quando a primeira aula que eu tive, né, de clássicos, né, que um professor citou que não acreditava, né, nos nossos pajés, né, na nossa cultura. Ele falou que como posso falar a palavra? Que ele desvalorizou, né, os nossos pajés, os nossos Kusanate, né. Eu falei, professor, se o senhor acredita nisso, ou deixa de acreditar, isso não vai interferir em nada, né, em mim, porque eu acredito, eu vi, eu presenciei e estou aqui, né, para falar para o senhor que é verdade que os nossos Kusanate, nossos pajés, curam, né, de certa forma, cada povo, né, de uma forma diferente. Não é porque o senhor não acredita que nós, indígenas, vamos deixar de acreditar. Ali ele ficou em silêncio, né, não falou nada. Então, é respeitar nós, povos indígenas, a nossa tradição, a nossa cultura. Né? Se o homem branco não acreditar, isso não vai interferir em nada, né, na gente, porque nós acreditamos. Né? E isso é importante ressaltar, né, que nós, povos indígenas, acreditamos nos nossos pajés, né? Eles são ali, né, sempre estão interferindo, né, na nossa comunidade para que ninguém venha adoecer, ninguém venha morrer, né? Se alguém tiver doente, ele vai curar, né? Isso é importante para a gente. Ele é o que está acima de todos, né? O pajé, porque ele é o conhecedor de todas as plantas medicinais, de todas as doenças, né? Ele está ali para nos curar. Se o senhor não acreditar nisso, o problema é do senhor. É o senhor que tem que se reestudar novamente, né? Para ver onde o senhor está errando na sua fala. Né? Esse foi um pequeno exemplo que eu mandei, que eu lembrei agora, que aconteceu na primeira aula, né? Que houve com esse professor falou dentro da sala de aulas. E uns colegas também já tava querendo ajudar ele, mas aí quando eu levantei a mão para ele falar,
Eu falei, né? Todo mundo calou e mudamos de assunto. Tá certo, tem que resistir mesmo a esses pensamentos, né, que já estão ultrapassados, né. Aí eu queria perguntar para vocês, Braulina, responde depois o Will, né, qual a importância, né, o que a presença de indígena, né, tem contribuído para a antropologia, né, e depois falar igual a Paulina falou, né, que os primeiros antropólogos indígenas tiveram, né, que andar por um caminho jamais andado antes, né, e que novas gerações de estudantes antropólogos que estão vindo, elas estão tendo referência daqueles que começaram sem nenhuma referência, né. Então, o que a presença de indígenas antropólogos tem contribuído para a antropologia em geral, né? Qual é a contribuição para essa antropologia? A nossa presença dentro da antropologia. Pessoal, eu vou pedir licença, porque eu vou para outro debate presencial aqui. Então, eu vou precisar sair. Agradecer muito, muito pela oportunidade. Eu sigo aí, se vocês acharem que a gente pode colaborar em outro momento, mas o Will segue aí respondendo as perguntas por nós lá da UNB. Mas dizer que eu fiquei muito feliz, assim, de poder compartilhar um pouco com vocês essa, essa minha presença na antropologia. Primeiro, pedir desculpa, porque eu preciso sair, realmente sair. A minha colega já acabou de falar, então eu preciso estar aqui numa mesa presencial de debate, tá? Boa tarde aí para vocês. Seguimos e que venham muitos antropólogos indígenas potentes aí de vários estados. Obrigado, Braulina. Segue lá a sua luta e estamos aqui. E não esquece de mandar a sua dissertação. Ah, com certeza. Eu vou mandar. Tchau, tchau para vocês. E Tchau. desculpa aí, gente. Will, você entendeu a pergunta que eu tinha feito antes, né? Como é que, né, o que a presença indígena tem contribuído, né, para a antropologia em geral, né? E, e o como é a sua visão sobre isso, né? Sobre a presença de indígena dentro dessa antropologia? Primeiramente, né? Como você falou, incomoda, né? Incomoda muita gente. Tendo mais antropólogos indígenas, né? Falando da sua realidade, do seu território, né? Falando de cada espaço que viveu. Isso incomoda muita gente, porque tendo mais antropólogos indígenas, né? Vai, querendo ou não, desfazer muitas pesquisas, né, dos não indígenas, né? Vai bater de frente. E isso é muito bom, porque quanto mais antropólogos, né, mais doutores em suas áreas, e isso vai incomodar muita gente, porque estamos buscando nosso espaço, estamos ocupando esses espaços, né? Estamos deixando de ser aquele objeto de pesquisa, né, que eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar aqui, esse objeto de pesquisa, né, que muitos antropólogos ainda vê, né, o indígena como um objeto de pesquisa, né, e vê antropólogos indígenas, né, entrando no mundo acadêmico, isso incomoda por quê? Porque eles vão ver, né, que os antropólogos indígenas vão ali estudar mais profundamente, né, o seu povo, vai debater com eles, vai contrariar eles, e isso vai deixar eles inquietos, né? E como, de certa forma, eles ficam, né? Eles querendo estar ocupando esses espaços, né? Estamos falando de nós mesmos, né? Estamos buscando nos capacitar cada dia mais, né? Buscando melhorar cada dia mais, né? E não deixando de ser indígenas, né? Somos indígenas antropólogos,
né? Essa é uma coisa muito forte. Indígena antropólogo, né? Essa é uma barreira que estamos quebrando, né? E vamos ter muito mais doutores, cada qual em sua área, né? Seja na área, né, do direito, da saúde, né? Isso é muito bom, porque vamos incomodar mesmo, né? Essa é a resistência dos povos indígenas, né? Ocupar os espaços. Isso é muito importante. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Queira fazer algum comentário? Se tiver, é só levantar a mão ou abrir o microfone. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acho que já podemos encerrar, né? E para encerrar, Will, eu queria que você desse um conselho ou uma motivação, né, para algum dos nossos colegas que talvez tenham pensamento e queira possivelmente cursar antropologia ou mestrado em antropologia. Né? Queria que você desse um conselho, falasse um pouco, né, alguma coisa que motivasse, né, despertasse neles esse interesse. Sim. Primeiro, né, eu quero agradecer, né, a vocês de ter participado desse debate aqui, né, eu agradeço também ao Leandro, né, Sabaneiro, por ter me convidado, foi uma honra, né, conhecer outros parentes, né, de outras regiões, e estamos aqui para contribuir, né, se tiver outras reuniões, por favor, me chame, que também eu gosto de aprender, né, não só de estar como um palestrante, né? Mas eu gosto muito de aprender e ouvir os parentes, né? Os relatos deles. Mas, enfim, em relação à antropologia, se alguém aqui tiver interesse na antropologia, é difícil o caminho, né? Como tudo é difícil, né? Para nós, não só para nós povos indígenas, mas também para o homem branco, é difícil chegar, né? No mundo acadêmico, né? Mas não desista. Não desistam, né? Porque eu saí da minha comunidade, né? Com um sonho, e eu vou voltar com esse sonho realizado, né? Se Tsurá nos permitir. Até lá, se nós estivermos vivos, né? Ainda. Mas eu creio que virão dias melhores, né? E ainda mais com esse novo governo que a gente vai adentrar em 2022, eu creio que tudo vai melhorar, né? Creio que não só nosso povo vai melhorar, mas sim as universidades federais vão melhorar, né? E para você que queira viver esse caminho de jovem pesquisador, jovem antropólogo, né? Não desista do seu sonho, porque vai valer a pena você ser o próprio protagonista, você contar a sua própria história do seu povo, né? Isso para você vai ser uma honra, vai ser um objeto, né, que você vai levar para a sua vida toda, né? Você vai sentir orgulho de si mesmo, né? Você vai ser espelho para outros parentes, né? Você vai ser citado em outros trabalhos, né? Isso é uma alegria imensa, né? De estar sendo citado em algum trabalho, assim como a Braulino também, né? Tem outros parentes aqui, né? Como a Samara Pataxó, né? Que são referências aqui, Eloy, Terena, né? Dr. Francisco Apurinã, né? Jesse Boniwa. Eles não desistiram do sonho deles, né? E hoje eles são referência para a gente, né? Para a juventude indígena. E outras pessoas que estão saindo do mundo acadêmico também vão ser sempre referência, vão ser citados, né? E você não desista, né? O caminho é duro. Sim, o caminho é duro, né, no mundo acadêmico, mas conseguimos porque nós somos indígenas. Nós somos indígenas e temos força. Temos nossos ancestrais junto com a gente, temos nossos pajés junto com a gente. E, principalmente, temos a nossa cultura. Arité? Muito obrigado, Will. Obrigado a todos, a todas e a todos que esteve aqui presente nessa roda de conversa. Gratidão
E é isso, né? Acho que trilhar esse caminho da universidade é um pouco difícil, né? Mas leva a certeza de que você vai também contribuir, né, para o seu povo, contribuir para a sociedade, contribuir para um Brasil melhor e possivelmente contribuir, né, com as lutas indígenas. Então, muito obrigado a todos que esteve presente. Will, muito obrigadíssimo. Nos vemos, nos falamos aí para mais trocas de ideias, trocas de experiência e agradecer a todos. Tenhamos uma ótima tarde.